Oi, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Bom, antes da gente começar, o tema da aula é a Primeira Guerra Mundial. Eu queria que vocês tivessem em mãos os iPads ou material interativo na página 8. Tem um mapa muito interessante que vocês vão usar durante a explicação, tá? Bom, feito isso, a Primeira Guerra Mundial ela tem início em 1914. Só que, para entender o porquê dela ter estourado, a gente tem que voltar no tempo até o século XIX, 1850, 1860, 1870, e ver todos os conflitos que envolviam as diferentes regiões da Europa que vão levar à Primeira Guerra Mundial. Bom, o início do século XX é a chamada Belle Époque. A Belle Époque foi um período de luz, né? Era um período de prosperidade, era um período de riqueza. Os países estavam produzindo depois da segunda revolução industrial, estavam exportando para outros países, para outros continentes e estavam em pleno domínio da África e da Ásia. É a época do imperialismo. Tudo começa ainda no século XIX, quando os países europeus entram com tudo sobre a África e a Ásia em busca de mercados consumidores, de matérias-primas, de fontes de energia, de mão de obra barata, coisas que estavam escassas no território europeu. Então, esses países, Inglaterra, França, Bélgica, Itália, Espanha, Portugal, enfim, os países europeus, a Alemanha, que tinha feito a sua unificação, eles começam a disputar territórios, tanto na África quanto na Ásia. Essas disputas por territórios melhores vão levar a um conflito, a uma zona perigosa entre eles, né? Vai ser um clima tenso que vai aparecer a partir daí. Esse clima tenso e essa possibilidade de que uma guerra acontecesse transforma esse período na chamada paz armada. Os países estavam se armando, mas ainda não estavam em guerra. Outra, eles vão procurar aliados, eles vão procurar países com quem eles possam se aliar, porque se estourar uma guerra, eles têm essa ajuda garantida. Então formam-se principalmente duas alianças, a Tríplice Alliance e a Tríplice Entente. A palavra Alliance e Entente significa a mesma coisa. Uma é na Alemanha, outra é na França. A Alliance envolvia o Império Austro-Húngaro, a Alemanha e a Itália num primeiro momento. Já a Tríplice Entente vai envolver a Inglaterra, a França e o Império Russo, que era um império poderoso. Em auxílio da Alliance, mais tarde durante a guerra, vai entrar o Império Turco-Otomano, que também foi um apoio fundamental para eles se manterem em guerra tanto tempo, porque era uma força militar muito poderosa. As rivalidades, elas ficavam por conta da economia, lógico. A Inglaterra era a rainha dos mares e a rainha do comércio do mundo na época, quando a Alemanha entra no cenário. Os alemães conseguem um avanço industrial muito grande, uma alta produtividade e começaram a tomar mercados que historicamente eram dos ingleses. Isso já provoca uma rivalidade econômica natural entre eles. A França e a Alemanha também tinham uma rivalidade em função da Guerra Franco-Prussiana. Essa guerra acabou com a vitória da Prússia e dos estados germânicos e com a obtenção da Alsácia-Lorena, um território rico em carvão que pertencia naquela época à França. A França, então, queria isso de volta, não se conformava nem de ter perdido a guerra e nem de ter perdido esse território super importante para a industrialização. Outra rivalidade que surge, mas no campo do nacionalismo, é o pan-germanismo e o pan-eslavismo. O que significa isso? Os países de origem germânica, eles vão procurar se unir, um proteger o outro, enquanto que os países de origem eslava
vão fazer a mesma coisa. Então, não é uma união territorial, mas é uma união alfandegária, uma união cultural. Eles se ajudam para manter a unidade do seu grupo, da sua etnia. O estopim da guerra vai ser o assassinato do Franz Ferdinand, que era herdeiro do trono austríaco. Ele estava em visita a Sarajevo, desfilando em carro aberto, quando ele é assassinado por um membro do grupo Mão Negra, que era um grupo que queria a libertação dos Balcãs, né, dos estados balcânicos, da autoridade austríaca. O fato dos sérvios não terem investigado a fundo o assassinato do príncipe herdeiro faz com que a Áustria mande uma tropa para a região. Quando isso acontece, os Balcãs vão pedir ajuda à Rússia e aí um a um dos países que apoiavam ou um lado ou outro acabam entrando junto à sua aliança e estoura a Primeira Guerra Mundial. Ok? Por hoje é isso. No próximo vídeo a gente vai ver a guerra em si, as consequências dessa guerra para a Europa e para o mundo, para o Brasil, no caso também. E eu aguardo vocês. Até lá! Clic, clic, clic. Blá, blá, blá. Pode apagar esse quadro todo? Que depois se transformou em Alemanha. E ele estava em visita Bom, o fato dos Balcãs não. Por hoje é isso.